Quero convidar então vocês agora a um tempo de oração comigo. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez até este momento no culto. Lemos as confissões, ouvimos explanações sobre textos bíblicos. O Senhor já tem falado aos nossos corações nessa noite. Cantamos, rendemos graças ao Senhor, louvamos através de cânticos, entregamos as nossas ofertas e dízimos a Ti também, entendendo que o Senhor é o doador de todas as coisas. E neste momento nós vamos nos colocar na Tua presença e ouvir a Tua voz, Pai. Queremos Te pedir que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos, mais uma vez, neste domingo, sermos reorientados, ó Deus, através da Tua palavra. Que a Tua palavra faça uma obra perfeita nos nossos corações, moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus. Queremos Te pedir, ó Pai, que não seja mais um momento simples de reflexão, mas que Teu Espírito use este momento para tocar as nossas vidas e mudar os nossos princípios, os nossos valores e os nossos conceitos, Senhor. Mudar a nossa cosmovisão. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando agora, neste momento, à última mensagem da série de Natal, a última mensagem pregada expositivamente da série de Natal, porque no próximo domingo, tanto no culto pela manhã quanto no culto da noite, teremos a pregação da mensagem de Natal de maneira criativa através do nosso musical. Mas expositivamente, hoje é o último domingo. Então nós temos estudado, olhado para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento a respeito das promessas. Das promessas que Deus fez ao seu povo quando formou o seu povo. Deus foi construindo promessas, falando com o seu povo, dando a eles insights do que ele estava planejando e fazendo na história, não somente de maneira macro, em toda a história da humanidade, mas também na história de cada pessoa, E é assim que acontece na fé cristã. Na comunidade cristã, Deus age de maneira macro através da nossa vida, nos moldando também. Então Ele trabalha em nós para que nós possamos sermos instrumentos da sua graça. E Ele sempre irá fazer dessa forma. Ele nos convida à missão dia após dia. Mas uma das coisas que talvez nós não paremos para pensar na nossa espiritualidade é que muitas vezes Deus, ou durante muito tempo, melhor dizendo, durante muito tempo, Deus ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio. Eu não sei, a gente tem a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, então toda vez que nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós temos essa percepção de que Deus está falando com nós. Então todas as vezes que eu e você, de alguma maneira, abrimos a Bíblia, Deus está ali falando, através dos salmos, dos evangelhos, dos livros proféticos, das cartas paulinas, através dos relatos, das crônicas dos reis, nos livros mais às vezes mais difíceis, por exemplo, como Números, um livro de genealogia. Então, Deus fala com o seu povo através de genealogia. Olha só que coisa maravilhosa, como a palavra de Deus ela é rica em todos os sentidos. Mas durante um tempo, Deus ficou em silêncio. Durante um tempo, Deus ficou em silêncio. É aquilo que os estudiosos chamam do período interbíblico. Deus, durante 400 anos, não se manifestou. A palavra estava ali, algumas partes das Escrituras já compostas, alguns escribas estavam interpretando a palavra de Deus, alguns cometendo erros terríveis, talvez interpretar errado a palavra de Deus está no âmago da humanidade. Alguns escribas exagerando de um lado e de outro, não levando a sério a palavra de Deus, mas Deus, um tempo, ficou em silêncio.
e como o silêncio é algo difícil. Difícil. Não sei para vocês, mas para mim o silêncio é algo difícil. Uma das coisas mais difíceis dentro da nossa liturgia, para muitas pessoas, é quando nós falamos, vamos ter um tempo de contrição. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos ficar aqui. Agora o pessoal está sendo até misericordioso aí, né? Vamos ficar 1 minuto em silêncio. Mas antigamente, ou algum tempo atrás, o pessoal não avisava quanto tempo nós íamos ficar em silêncio. E é meio lei de Murphy, né? Quando você não sabe, parece que demora mais, né? Então, aquele tempo em silêncio, onde nada acontece, onde você está com os seus próprios pensamentos, parece que não passa. O silêncio também dentro dos relacionamentos é algo avassalador. Avassalador. Algo terrível, né? Talvez as mulheres que o digam, né? Homens gostam, às vezes, de ficar em silêncio. E as mulheres olham para os homens e dizem, mas você não vai falar nada? Você não vai falar nada? E o homem diz, não. E parece que é algo terrível. As mulheres que o digam, o silêncio dentro dos relacionamentos é algo avassalador, algo difícil. Agora imagine Deus ficar em silêncio. Imagine você buscar a Deus e Deus não dar respostas. Talvez você possa passar por isso de uma maneira diferente. Talvez neste momento da sua vida, você esteja orando e a resposta de Deus ainda não chegou a você. Talvez você esteja buscando e você ainda não conseguiu encontrar o insight daquilo que Deus está fazendo em você. Como o silêncio é difícil. Como o silêncio é difícil, porque quando nós oramos e não obtemos a resposta, quando buscamos e o insight não vem, parece que estamos sozinhos. E como é difícil estar sozinho. Como difícil é estar sozinho. Como é difícil estar num casamento sozinho. Como é difícil estar lutando por um filho sozinho. Como é difícil estar lutando pela saúde sozinho. Como difícil é estar sozinho no silêncio. Mas eu acho que às vezes o silêncio de Deus revela também a sua graça. Durante 400 anos, Deus ficou em silêncio para revelar a sua graça. E foi assim. Para trabalhar o coração do seu povo. Havia um propósito, e sempre há um propósito. Deus não responder às nossas orações, ou melhor, Deus não responder às nossas orações da forma que queremos, tem um propósito. Deus estar em silêncio às vezes, enquanto buscamos, tem um propósito. Porque é no silêncio que Deus molda o nosso coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma história que fala exatamente sobre isso, ou melhor, um cântico, uma música, que fala sobre o fim do silêncio, que é a celebração do final do silêncio. É quando Deus de novo fala ao seu povo. Fala de maneira micro a um homem, mas que vai se tornar algo macro para a história de Israel e também para a nossa história. Quero convidar você, então, a nós olharmos de perto o texto de Lucas, capítulo 1, versos de 67 a 80. Mas antes da gente entrar no tema do silêncio ao cântico de alegria, eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente um pouco do contexto do texto que nós vamos estudar, porque provavelmente, às vezes, você não tem contato muito direto com o texto bíblico, e para você não ficar perdido na nossa reflexão, eu gostaria de te dar algumas pistas. Primeiro, como eu já disse, é o final de um período de 400 anos de silêncio, e esse silêncio é rompido. Então, o texto que nós vamos estudar aqui é o final desse período, daquilo que os teólogos chamam do período interbíblico.
Zacarias e Isabel, que são as pessoas em foque, ou melhor, Zacarias, que é a pessoa em foque nesse texto, viviam sobre o peso cultural e espiritual da esterilidade, encarada como um castigo, enquanto nutriam o desejo de uma família completa. Eles não poderiam ter filhos. E durante muitos anos esse casal orou para ter filhos e Deus simplesmente ficou o quê? Em silêncio. Em silêncio. Mais tarde, nós iremos adentrar e nos aprofundar sobre isso. No Santo dos Santos, o lugar mais santo dentro do templo, do tabernáculo, Zacarias recebe a visita de um anjo com uma mensagem poderosa. Sua oração foi ouvida. Isabel concederá um filho, e esse filho será João Batista, primo de Jesus. Aquele que iria preparar o caminho de Jesus, ou iria preparar o caminho para o início do ministério de Jesus. Ainda, Zacarias irrompe em alegria devido à intervenção divina em meio à dor e vergonha de um sonho aparentemente impossível de se realizar. Por quê? Porque tanto Zacarias quanto Isabel, a sua esposa, eles já estavam em idade avançada quando receberam a visita do anjo. Era quase que impossível aquela senhora, naquele momento da história, ficar grávida. O cântico, então, reflete a superação da vergonha, da incredulidade e limitações humanas, destacando a fidelidade de Deus em transformar tristeza em celebração. Esse é o contexto mais amplo do texto que nós vamos ler a seguir. E o texto de Lucas, capítulo 1, de 67 a 80, diz: Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, e aqui é quando ele está fazendo esse cântico. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem de seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois virá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Bom, o texto mais próximo, o contexto do texto mais próximo, a gente precisa perguntar qual é o estilo literário. O estilo literário aqui é uma poesia, vocês podem perceber pela métrica do texto. Se você usa versões mais modernas de tradução, como a NVI ou a nova linguagem de hoje, você vai perceber que essas traduções mais modernas, elas respeitam a métrica do texto, diferente da revista e atualizada, que coloca como se fosse um texto só. Não, ele é um cântico, ele é uma poesia, ele é uma exaltação de alegria, né? Essa poesia e essa exaltação de alegria, como nós vemos, ela também tem sinais de profecia. Mas a gente precisa também perguntar uma outra coisa diante do texto que nós lemos. Quais são os temas principais desse texto? E os temas principais desse texto são dois. O primeiro, do versículo 68 ao 75, a alegria por uma visita. E dos 76 ao 78, a alegria
por um legado. Bom, nós hoje não temos tempo de estudarmos as duas visões ou as duas divisões do texto em si. E faremos então um recorte. Nós vamos olhar para a alegria da visita. Quando esse homem, Zacarias e Isabel, esse casal é visitado por esse anjo. Ou melhor, Zacarias é visitado por esse anjo. E então, diante dessa visita, diante da alegria da visita, ele compõe esse texto. Perceba uma coisa. Quando nós olhamos para essa alegria da visita que Zacarias tem, nós olhamos para o verso de número 68 e percebemos: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Parece que essas palavras ecoam para a gente de maneira simplória. Mas quando nós olhamos mais de perto, nós vemos que o texto diz que Deus visitou o seu povo. A palavra aqui, visitar no grego, carrega um sentido positivo, um sentido profundamente positivo. É mais do que simplesmente estar presente. Trata-se de uma intervenção misericordiosa e transformadora de Deus. Zacarias está proclamando que Deus rompeu o silêncio de 400 anos. 400 anos Deus ficou em silêncio e neste momento, através dessa visita, Deus está rompendo. O chamado período interbíblico está acabando. Deus está voltando a agir de maneira direta na história do seu povo. Essa visita divina não é um gesto casual, mas um movimento intencional de redenção. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos flashes de outros textos das Sagradas Escrituras. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, verso 16, quando nós percebemos que Moisés escreve: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Mais uma vez, Deus passa um tempo em silêncio. O povo está no Egito, está aprisionado, sendo refém de um governo déspota, mas perceba o que acontece neste momento. Mais uma vez, Deus vem em auxílio ao seu povo. Zacarias, então, ele reconhece que o mesmo Deus que libertou Israel da opressão do Egito, agora intervém novamente. E não apenas para resgatar o povo de uma opressão externa, mas para romper as cadeias espirituais da escravidão ao pecado e da morte. Mais uma vez, Deus está agindo no meio do seu povo. Nós percebemos nessa linguagem e olhamos para Jeremias, porque nesse texto de Zacarias também ecoa o profeta Jeremias, capítulo 29, versos de 10 a 11. Quando se completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Mais uma vez, nós percebemos essa ideia de visita do Senhor, e quando Deus visita, Ele está trazendo redenção. Então veja, o texto fala de Lucas, capítulo 1, no verso 68, ele fala que Deus visita e que Deus redime, ou redimiu o seu povo. A palavra aqui, redenção, significa uma libertação que vem ao custo de um preço pago por outro. Mais uma vez aqui, nós vemos o evangelho sendo pregado. Zacarias talvez não tenha a visão completa de que o Cristo viria. Mas perceba algo que é fascinante nas Sagradas Escrituras. De maneira consciente ou inconsciente, Zacarias, ele proclama a redenção. Zacarias traz ao povo de Deus essa visão de que Deus está redimindo. E o que significa essa redenção? Quais são os efeitos dessa redenção? Por que essa visita alegre, ou por que essa alegria é provocada, por que essa visita provoca tamanha grande alegria? Porque ela traria algo que eles não poderiam cumprir.
O que é redenção? Redenção é quando Deus paga um preço que nós não poderíamos pagar. Talvez essa imagem fique distante da nossa realidade. Ou talvez você fale, mas não existe nada que Deus não possa fazer, porque acaba até entrando em uma questão meio filosófica. Se Deus pode todas as coisas, como Ele não poderia pagar o preço dos nossos pecados? Como isso custou algo para Deus? Como isso custou algo a ponto de ferir o próprio coração de Deus? Mas deixa eu trazer talvez algo para a nossa realidade, para você entender como isso é precioso para nós. Como isso é precioso para nós. Você já se meteu em uma enrascada ao qual você não conseguiria sair? Você já fez algo, um negócio, que você precisou ser resgatado? Já fez? Quando eu tinha 18 anos de idade e comecei a trabalhar dentro de uma comunidade cristã, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o quê? Um carro. Fui com a cara e a coragem, sozinho, ninguém me colocou uma arma na cabeça e fui numa concessionária na cidade de Campinas. Fui lá, não tinha um centavo no bolso. Não tinha um centavo. Cheguei para o vendedor e falei, quero comprar um carro. Ele falou, pois bem, quanto o senhor vai dar de entrada? Eu falei, nada. Não tenho nada para dar de entrada. E ele falou, posso te vender um carro dessa forma. E eu não sabia que poderia ser feito assim. Bom, saí naquele dia com um carro e uma dívida. E uma dívida. Uma dívida que eu, com o tempo, não conseguia o quê? Pagar. Não conseguia pagar. E daí, eu tive que recorrer ao meu resgatador, chamado Seu Saulo, meu pai. Eu estava com uma dívida que eu não conseguia pagar. Eu recebi um telefonema que o meu carro seria o quê? Apreendido. Alguém ia bater na minha casa e ia levar o carro, que na verdade não era meu, era do banco, mas eu não sabia disso. A sensação de perder algo seu é terrível. Como que eu vou perder o meu carrinho? E como então eu vou trabalhar sem carro? Fazer as coisas que eu faço? Vou ter que andar de novo de ônibus? Que miserável! Pensei eu. Preciso de alguém que me resgate, de alguém que me tire do sufoco, que pague aquilo que eu não consigo o quê? Pagar, que administre um problema que eu criei. Chamei então quem? O seu Saulo. Seu Saulo fez o quê? Me resgatou. Pagou o que estava atrasado. Me ensinou a administrar melhor o meu dinheiro e me deu uma bela de uma bronca. Resgatar é isso. É quando você está em apuros, é quando você não consegue mais administrar os seus problemas e daí Deus, de maneira misericordiosa, entra na história, olha para os seus problemas e diz, vou te resgatar. Mas qual o problema nós criamos que nós não conseguimos nos livrar? O pecado. O pecado. E eu sei, na nossa cultura, tem duas vertentes. Primeiro, que nós achamos, que algumas pessoas acham que o pecado e o inferno não é tão drástico, né? A gente acha, algumas coisas na nossa cultura demonstram que o inferno é um lugar de festa. Você pode perceber algumas imagens que nós temos, né? O inferno como um lugar de festa e os céus como um lugar chato, onde as pessoas estão vestidas de branco, sentadas em um grande jardim e tomando suco de laranja.
Essa é a imagem que nós temos às vezes. E nós achamos então que o pecado e o inferno não têm as suas consequências finais e últimas gravíssimas, como as Sagradas Escrituras nos mostram. Então nós não temos do que ser resgatados, porque as pessoas estão perguntando, por que eu preciso ser resgatada? Porque o valor do pecado se dissipou na nossa sociedade. Então quando o texto de Lucas, capítulo 1, no Cântico de Zacarias, nos mostra que Deus está nos visitando e que Deus está nos redimindo e que Ele está trazendo redenção, Ele está mostrando para nós que existe uma dívida ao qual nós não podemos pagar. Uma coisa que nós não conseguimos nos livrar, que é o pecado. O pecado, para você tentar entender, é um vírus. Todos nós usamos computadores e smartphones aqui, ok? Usamos, não usamos? Usamos. O seu computador ou o seu smartphone já foi acometido de um vírus? Já foi? E se você não tiver um bom antivírus, provavelmente você nunca vai se livrar daquilo, não é verdade? Vai ficar lá, né? Te roubando os seus dados, ou fazendo alguma coisa, ou te impedindo de exercer a atividade. É isso, o pecado é esse tipo de vírus, que te paralisa, que você não consegue formatar a máquina. Nós não conseguimos formatar a nossa máquina. Nós precisaríamos formatar, mas o vírus impede. Nós até tentamos, muitas vezes. Tentamos abandonar o pecado, mas nós não conseguimos. Nós tentamos deixar o pecado de lado, mas nós não conseguimos. Nós tentamos fingir que o pecado não existe, mas ele está lá. Ele está lá. Nós tentamos empurrar o pecado, os nossos vícios e as nossas invirtudes para debaixo do tapete, mas ele está lá. O pecado é o descontrole que nós temos. O que é o pecado? O pecado é aquilo que seduz o seu coração e que causa descontrole em você. Algo que você não consegue controlar. Algumas pessoas são descontroladas com o dinheiro. Amam mais o dinheiro do que a si mesmas. Arriscam tudo para ficarem ricas. Arriscam tudo. Arriscam relacionamentos, arriscam a própria saúde. Muitas vezes, pessoas que amam mais o dinheiro não param para cuidar da sua própria saúde. É um descontrole, é um pecado. Existem pessoas que estão descontroladas em relação à luxúria. A luxúria. E não pense que luxúria é somente pornografia. Não. Toda dependência demasiada sobre alguém é um tipo de luxúria. Se você tem uma dependência emocional sobre uma pessoa, se você pensa, eu não consigo viver sem fulana, eu não consigo viver sem Beltrana, logo fulano e Beltrano se tornaram o centro da sua vida. Se tornaram um centro da sua vida, e isso também, de certa forma, em certas circunstâncias, é o quê? Luxúria. Porque toda luxúria começa com a necessidade de você se sentir o quê? Amado. De você ter afetividade. De você ter o quê? Intimidade. Esses são os pecados, esses são alguns dos pecados, mas teriam muitos outros. Pessoas estão descontroladas em relação à sua autoimagem e por isso mentem de maneira demasiadamente sobre quem são e sobre o que fazem. Sempre querendo parecer melhor e maior do que os outros. Existem ainda outros pecados que nós poderíamos aqui dizer, perceba, nós precisamos do quê? De redenção. Nós precisamos de uma visitação e de uma redenção. Nós precisamos sermos transformados. Agora veja,
Como nós vemos isso no texto que nós estamos estudando? Perceba a estrutura. O verso 68 continua, porque visitou e redimiu o seu povo por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visita o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos passos no caminho da paz. Veja, temos dentro dessa estrutura, nós temos um movimento no passado, porque visitou e redimiu o seu povo, e nós olhamos também para o futuro, pelas quais do alto nos visitará, perceba que é no futuro, o sol nascente. O sol nascente que claramente aponta para o Messias. É aquele que traz luz ao mundo mergulhado na escuridão. Essa luz dissipa as trevas da ignorância espiritual, da impiedade e da miséria humana. Em Isaías, capítulo 9, verso 1 e 60, verso 2, utilizam essa mesma linguagem, destacando que o brilho da redenção de Deus alcança até os cantos mais escuros do coração humano. Perceba? Daí, nós podemos ver no início dessa estrutura do Cânticos algo interessante. Perceba, início, louvado seja o Senhor, adoração, graça, por causa das ternas misericórdias de Deus. Consequência dessa adoração e dessa graça, Ele guia os nossos pés no caminho da paz. A pergunta é, como somos guiados no caminho da paz? Porque isso é uma das coisas que nós queremos, que nós mais almejamos. Eu acho que o ser humano não sabe. No nosso cotidiano, nós buscamos felicidade o tempo todo. Mas uma das coisas que nós queremos de fato e de verdade é o quê? Paz. Se você tiver paz, felicidade é um detalhe. Não é verdade? Se você tiver paz, felicidade não é um detalhe? Eu acho. Porque a palavra aqui, paz, do texto bíblico, é shalom. Não é uma simples paz. Não é você estar de bem com a sua esposa, ou de bem com os seus filhos, ou sem nenhum problema aparente. É uma paz existencial. É algo que talvez a gente nunca experimente nessa realidade. É uma paz que excede todo, é aquilo que o texto bíblico, uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz existencial. É a ideia de que mesmo você estando no meio do caos, mergulhado em um caos, você está em paz. Em paz. É você estar no mar revolto, mas estar em paz. Talvez uma das imagens que o Evangelho nos traga à mente neste momento é quando Jesus está com os seus discípulos no barco. Jesus está com os seus discípulos no barco e diz os Evangelhos que Jesus está com seus discípulos e começa uma tempestade e Jesus está o quê? Dormindo. Jesus está em paz. Os discípulos não estão em paz. Os discípulos estão o quê? Preocupados, desesperados. Tanto que eles acordam Jesus e dizem, Jesus, o Senhor não se importa que nós perecemos? Nós vamos morrer aqui. Mas Jesus sabia que aquele não era o plano de Deus. Então ele poderia estar o quê? Em paz. Em paz. É esse tipo de paz, que mesmo em meio ao mar revolto, esse é o shalom de Deus. Essa é a paz que nós queremos. Por isso que a felicidade se torna um detalhe. Se você tiver paz. Então, como esse texto me leva ou me conduz a esse caminho de paz? A primeira coisa que você precisa conquistar e ter em mente é que toda iniciativa é de Deus.
Ele é o protagonista. Eu sei, na nossa cultura, nós queremos o tempo todo o protagonismo das decisões. Nós queremos estar no controle. Nós queremos sermos os reis e os senhores da nossa própria vida. Não, mas se você de fato deseja experimentar uma paz que excede todo entendimento, isso precisa entrar no meu e no seu coração. Toda iniciativa é de Deus. Ele é o protagonista. Perceba como o texto vai nos colocar, ou como o cântico de Zacarias vai nos colocar essa realidade. Veja, ele proveu poderosa salvação para nós. Verso 69. Continua. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Verso 71. E ainda, verso 74. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos. Perceba, toda a ação está em quem? Toda ação provém de quem? Do homem? Ou toda ação provém de Deus? Zacarias reconhece que Deus é quem promove a salvação. A ênfase do texto está no poder de Deus, no poder daquilo que Deus está realizando. Fez surgir a ideia aqui a palavra no original aqui, ele fez poderosa salvação aqui, é a palavra que ele fez surgir um chifre. A ideia de uma coisa poderosa, de algo, uma expressão que carrega um símbolo do Antigo Testamento, onde o chifre representa a força e a vitória. Você pode olhar isso, por exemplo, em Jeremias, capítulo 48, verso número 25. Aqui vemos que a salvação é um ato intencional de Deus. Deus, ele tem intenção no coração dele de nos salvar. É repleto de poder, de misericórdia. Ele intervém na história de maneira soberana, esmagando as forças da opressão. Zacarias celebra esse Deus que não apenas planeja, mas executa o resgate. Essa é a realidade. Perceba, tanto o verso 71 como o verso 74 nos leva a essa conclusão. A salvação de Deus não é parcial, nem frágil. Ela rompe barreiras, ela vence o mal, ela reflete o seu amor que vai além das circunstâncias humanas. Veja, quanto nós falamos isso na nossa liturgia. Luiz Felipe falou isso. Qual foi o custo da nossa salvação? Qual foi o custo da nossa salvação? Nós recitamos tanto João 3,16 que nós inflacionamos o versículo, porque ele perde o seu verdadeiro valor. Sabe, quando nós falamos algo em demasia, quando nós usamos algo de maneira demasiada, ela perde o seu valor. Ela se torna algo ordinário. João 3,16 se tornou para nós cristãos do século 21 algo ordinário, mas deveria ser algo precioso que nos aponta a realidade de como Deus é intencional. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Como Deus ama o mundo? Como Deus ama o mundo? Como Deus ama o mundo? De tal maneira. De tal maneira de que forma? Qual é a ação intencional de Deus no versículo? Ele envia, ele entrega, quem? O seu Filho por nós. Quando nós ouvíssemos, ou quando nós recitássemos, ou quando nós pensássemos, ou quando nós refletíssemos sobre essa verdade, o nosso coração deveria se encher de alegria, porque nós deveríamos perceber a intencionalidade de Deus em nos amar. A força desse versículo. Deus nos ama de tal maneira que Ele não poupa, mas que Ele entrega o seu próprio Filho. Que Ele entrega parte dele, algo que é santo, a homens pecadores como nós. Deus, Ele não retém absolutamente nada, Ele não mede esforços.
Ele está no controle de tudo, Ele é o protagonista e nós deveríamos entregar as nossas vidas, o nosso coração, os nossos planos. A quem? Aquele que nos ama de maneira exacerbada. Não é um amor exacerbado esse? Não é um amor exagerado? Não é um amor abundante? Deus entregar o seu próprio filho por alguém como eu, como você. Quem é pai aqui vai entender o que eu disse. Quem é pai, quem é avô, vai entender o que eu vou dizer agora. Você entregaria o seu filho por alguém? Você entregaria o seu filho por alguém? Você daria o seu filho em favor de uma outra pessoa? Em favor do Rafael aqui. Rafael é um menino crente, menino bom, quer ir para o seminário. Quer ir para o seminário. Não é um menino crente? Você entregaria o seu filho por ele? Hã? Se você tivesse que entregar o seu filho em favor de alguém, você daria o seu filho? Você daria o seu filho para ele morrer pelo Rafael? Porque é isso que Deus o fez. Deus pegou aquilo que era precioso, que era parte dele, que quando nós confessamos o nosso credo, nós dizemos que o Cristo, ele é da mesma essência do Criador. Algo muito íntimo. E ele entrega por alguém que está alheio. Por alguém que está alheio. Deus entrega o seu Filho a nós de maneira tão intencional que nos falta até palavras para descrever esse amor. Qual deveria então ser a nossa resposta? E Zacarias então nos mostra aqui que a nossa resposta deveria ser uma resposta de júbilo, pois afinal Deus não nos salva porque nós somos fortes, mas porque Ele é forte. Nossa fraqueza é o palco para a graça de Deus. Agora perceba, existe um outro ponto que nos leva à paz. O primeiro ponto que nos leva à paz é que toda iniciativa é de Deus. Ele é o protagonista. Eu não preciso fazer absolutamente nada para ser salvo. Eu não preciso fazer absolutamente nada para ser salvo, porque a salvação foi me dada. É um presente, é uma graça. E isso deixa a gente desconfortável. Isso me constrange. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o amor de Cristo me constrange. Porque tão grande é esse amor, tão abundante é esse amor, que eu não consigo dizer outra coisa senão aceitá-lo. Então você não tem como manipular a Deus. Você não tem como comprá-lo. Porque afinal de contas, Ele já te comprou. Diante disso, você deveria ter paz. Porque você agora não é mais escravo. Uma segunda realidade é que toda... Opa, eu voltei aqui muito. Uma segunda realidade é que Deus não falha em suas promessas. Perceba o que o texto vai dizer no verso de número 70. Como falará pelos seus santos profetas na antiguidade, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Perceba, a fidelidade de Deus é ancorada em suas promessas eternas. Zacarias menciona a aliança feita com Abraão e com a linhagem de Davi. É o que nós vemos nesses versos. O cântico conecta o nascimento de João Batista à longa história de redenção, mostrando que Deus nunca esquece sua palavra.
Zacarias entende que seu momento de alegria pessoal é parte de algo muito maior. Deus está cumprindo sua missão de misericórdia para com toda a humanidade através da família de Zacarias. E ele faz assim, de certa forma, mais amplamente ou mais micro nas nossas vidas também. Ele havia prometido redenção e agora ela está acontecendo no contexto do Evangelho de Lucas. Agora perceba. Para recebermos as promessas de Deus, nós precisamos ser fiéis? Sim ou não? O que vocês acham? A religiosidade diz que nós precisamos. Mas veremos. Primeiro, vamos fazer uma constatação no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, versos de 5 a 6. Um sacerdote chamado Zacarias, sua mulher, era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram o quê? Justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos do mandamento do Senhor. Rapaz, para a Bíblia dizer que um casal era justo e irrepreensível, esse casal realmente estava o quê? Acima da média. Acima da média. Mas diante disso, existe um fato extraordinário. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo quê? Pelo medo. Veja, tem um detalhe que eu já falei para vocês, mas eu vou relembrá-los. Isabel era estéril. Daí, o que acontece? Zacarias era um sacerdote. Em determinado período do ano, os sacerdotes, ou os sacerdotes que serviam no templo, eles precisavam entrar no Santo dos Santos, no lugar mais restrito do santuário, do tabernáculo. Esses que entravam no Santo dos Santos, eles eram o quê? Sorteados. Não era qualquer um, não. Tinha lá um grupo de pessoas e eles eram sorteados. Quando a pessoa era sorteada, ela tinha que passar por uma rigorosa preparação. Preparação. Para estar limpo de corpo e de alma. Vamos assim dizer, de corpo e de alma, porque se eles entrassem de maneira indigna do Santo dos Santos, meu irmão, dava ruim. Dava ruim. Tanto que eles entravam com uma cordinha amarrada na cintura. Porque se der ruim, ninguém pode entrar. Tem que puxar o cara pela corda. Quando Zacarias foi servir diante ou entrar no Santo dos Santos, perceba, algo de extraordinário acontece. Um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Ninguém poderia estar lá, a não ser o sacerdote. Um anjo aparece e Zacarias fica sem fôlego. Ele fica dominado pelo medo. E daí, ele tem a notícia de uma dádiva alcançada. Perceba. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi o quê? Ouvida. Quantos de nós não queríamos ouvir de um anjo essa frase, hein? Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Para comigo aqui e pensa. Se você fosse o Zacarias, o que você faria? Mas eu quero que você volte aqui no começo da história. Zacarias e Isabel, eles eram o quê? Justos e íntegros. Íntegros. Não eram? Ok. Isabel era estéril. Não podia ter filhos. Passaram uma vida inteira orando, pedindo ao Senhor filhos.
E na velhice deles, Deus então diz o seguinte: envia, não foi simplesmente assim, aconteceu. Deus enviou um mensageiro, um anjo, no Santo dos Santos, num lugar onde só poderia ter o sacerdote. Esse anjo estava lá. Bate um papo com Zacarias e diz: o Senhor ouviu a sua oração. O que você faria? Qual é a sua segunda ação? Você ficaria alegre, jubiloso? Você falaria: yes, Deus ouviu minha oração, agora sim, beleza, vamos juntos. Ou você faria como Zacarias fez? Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Não é estranho? Eu acho. Como posso ter certeza disso? Sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Não poderá falar, daí vem a fala do anjo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras. O anjo olha para o Zacarias e diz: Zacarias, você não acreditou no que eu lhe falei. Quantas vezes nós também não somos assim? Nós ouvimos, Deus fala ao nosso coração, e ao invés da gente acolher aquilo como palavra de Deus para as nossas vidas, nós viemos com o quê? Com questionamentos indevidos. Perceba, Zacarias faz uma pergunta que eu não sei, de fato, eu não sei qual seria a minha reação. Mas ele pergunta, como todo ser humano talvez perguntasse: como posso ter certeza disso? Diante de uma promessa de Deus, de um milagre de Deus, de algo que Deus está te falando, muitas vezes nós fazemos a mesmíssima pergunta: como posso ter certeza disso? Perceba essa realidade. A pergunta é: se você duvida do que Deus pode fazer, Deus faz ou não faz aquilo que ele queria, aquilo que ele prometeu fazer? A nossa incredulidade é uma barreira para a ação de Deus nas nossas vidas? Sim ou não? Se você vem de uma tradição, com todo o respeito, se você vem de uma tradição mais neopentecostal, você ouviu durante muitos anos na sua vida que a sua incredulidade barra aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Mas não é o que a Bíblia diz. Porque, perceba o que aconteceu com Zacarias. Uma palavra que não volta atrás, e graças a Deus por isso. A palavra que se cumprirão no tempo oportuno. Deus vai cumprir, Zacarias, mesmo diante da sua incredulidade, a promessa. A nossa falta de fé naquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós não barra a ação de Deus. E nós muitas vezes achamos o quê? Que barra. Que barra. Nós achamos às vezes que nós temos pouca o quê? Pouca fé.
E aqui está o segredo, meus irmãos e minhas irmãs, nós sempre teremos pouca fé. Então, por isso que Jesus, ele disse, se você tiver a fé do tamanho do quê? De um grão de mostarda. Se você tiver a fé pequenininha assim, porque a gente acha que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda é um negócio assim, né? Uau! Mas não é. O que Jesus está dizendo é o inverso. Se você tiver uma fé pequena, minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, rapaz, se você olhar para aquele monte e você crer, e disser para ele, sai deste lugar e entra no mar, ele vai fazer aquilo que você pediu. Porque Deus, ele não está atrás do quê? De grandes demonstrações de poder ou de fé sua. Porque Deus sabe que você às vezes não tem o quê? Não tem fé. Porque perceba o Zacarias, ele viu o quê? Ele viu um anjo. Ele viu um anjo diante dele, que deve ser uma visão meio diferente. Não deve ser um ser humano normal, pode até parecer um ser humano. Bom, eu não sei, não descreve o anjo, mas eu não sei como é que é. Ele vê um anjo, e o anjo diz, Deus te ouviu, Zacarias. Deus ouviu e concedeu o seu pedido. E mesmo assim ele diz, como? Nós somos assim. Nós somos assim. Então a nossa falta de fé muitas vezes não barra. Por quê? Porque Deus, ele executa as suas promessas. Deus não falha em suas promessas. Porque as suas promessas não estão vinculadas ao quê? À minha fé, ao meu desempenho. Elas estão vinculadas à palavra de Deus. Aquilo que Ele disse. E aquilo que Ele prometeu. Por último, o texto nos ensina um viver sem medo, mas sempre de recomeços. Perceba o que o texto diz. Para o servirmos sem medo. Veja, aqui é algo que vai mudar totalmente a história da espiritualidade, tanto do judaico-cristã, a espiritualidade do povo de Deus. Porque as pessoas, no tempo de Zacarias, serviam o Senhor por medo. E agora Zacarias está dizendo, vai chegar um tempo que nós vamos servir em sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Zacarias, como sacerdote, compreendia o peso de uma espiritualidade superficial, e ele viu muitos adorarem a Deus apenas de lábios, enquanto seus corações permaneciam distantes deles. Mas agora a promessa de redenção traz uma mudança radical na forma de adoração. Ela não será mais uma adoração vazia, frívola, medrosa, diante daquilo que Deus está exigindo algo de nós. Não, agora a adoração está através de um relacionamento vivo, através do próprio Cristo e do Messias que está para ser revelado. Essa transformação espiritual não é uma obra humana, mas uma dádiva divina. Como está escrito em Êxodo 19:6, Israel foi chamado para ser um povo sacerdotal, um reflexo da glória de Deus para todas as nações. Zacarias antevia esse futuro glorioso em que o povo redimido adoraria o Senhor com inteireza de coração. Keller escreve então, a verdadeira adoração nasce de corações transformados pela graça. Quando entendemos o que Cristo faz por nós, o medo desaparece. E o serviço ao Senhor se torna um ato de alegria, não de obrigação. Não temos mais medo. Nós o servimos agora por amor. A redenção nos liberta não apenas da culpa, mas de um peso, de uma espiritualidade baseada no medo. Deus nos transforma de dentro para fora, capacitando-nos a viver em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Você não precisa ter mais medo. Você precisa viver a partir de novos começos.
Então, deixa eu te dar 3 pontos para você refletir. Primeiro, deixe Deus conduzir a sua história. Ele não é um participante, mas o autor soberano de sua vida. Sua história só faz sentido quando ele está no centro. Segundo, reconheça sua fragilidade e confie na fidelidade de Deus. Sua fé pode falhar, melhor, a sua fé vai falhar. Vai falhar. Mas Deus nunca falha. Ele permanece firme mesmo quando você vacila. Terceiro, viva nos recomeços que a graça de Deus nos oferece. O medo foi vencido em Cristo. A cada falha, a graça de Deus oferece um novo começo para você. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte, pensar sobre isso que nós refletimos nessa noite e você orar. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.